Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo este vídeo. Quero trazer para você hoje um tema um tanto quanto polêmico, mas não vou temer dar minha opinião nesse assunto. Tá bom? Então, é minha opinião sincera e baseada em textos bíblicos. E é claro que eu vou agradar a alguns e desagradar a outros, mas serei sincero e eu vou trazer aqui uma informação bastante precisa dentro da palavra de Deus. Não vou deixar de contextualizar aquilo que eu vou falar, tá bom? Então vamos em frente. O tema de hoje é um tema que traz algumas polêmicas. Então vamos, sem perda de tempo, para o tema de hoje. Tá bom, vamos em frente. Bem, o tema de hoje é: haverá uma vinda secreta de Jesus? O que a Bíblia diz? Bem, há uma corrente teológica que diz que são justamente os pré-tribulacionistas. Eles dizem que, pré-tribulacionistas, que Jesus, a vinda de Jesus, essa segunda vinda de Jesus, é em duas fases. Uma invisível, onde só a igreja vai perceber porque ela vai ser arrebatada, certo? E a outra visível. Então ele viria em duas fases. Agora, qual a cobertura que a Bíblia dá a esse pensamento? Será que a Bíblia tem realmente dá respaldo para isso? Eis a questão. Em primeiro lugar, antes de entrar diretamente no assunto, eu quero dizer que até o século XIX, nenhum dos pais da igreja teve a ideia de achar que Jesus viria secretamente. Ninguém tinha esse pensamento. Nem Pedro, nem Paulo, nem João, nenhum. Os teólogos dessa corrente de pensamento tentam encaixar alguns textos, alguns versículos, mas todos fora do contexto e interpretados de forma aleatória à realidade bíblica, certo? Então vamos aqui em frente para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então eu coloquei à luz da Bíblia. Hoje eu estou trazendo mais uma vez aqueles temas que eu gosto de trazer à luz da Bíblia. A segunda vinda de Jesus será em duas fases, uma invisível e outra visível. Será que a Bíblia realmente dá respaldo para isso? Vamos analisar um pouco dentro do limite de tempo que um vídeo pode trazer, porque se a gente faz um vídeo muito longo, as pessoas não gostam. Então eu faço um vídeo curto, mas contanto que eu possa trazer o essencial para trazer a informação correta. Tá bom? Então vamos em frente. Eu vou trazer um texto aqui de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, eu trouxe apenas um dos textos, né, que fala que Jesus tem, todo olho verá, é visível a vinda dele. E agora eu vou falar das correntes teológicas e por que algumas correntes teológicas não têm respaldo bíblico. Bom, então vamos em frente. Vamos tentar esclarecer tudo isso. Eu coloquei aqui contradição do secreto, né? A ideia de um arrebatamento secreto, ou de uma vinda invisível de Jesus para arrebatar uma igreja em secreto, foi popularizada apenas no século XIX por John Nelson Darby. Esse camarada foi que popularizou, e isso não especificamente baseado em textos bíblicos,
e quando usa os textos bíblicos, usa fora do contexto, e uma grande quantidade de teólogos sabe que não está bem contextualizado esse assunto, de acordo com o que John Nelson Darby colocou. Então, até o século XIX, não havia nenhuma ideia dessa, e nem os discípulos de Jesus passaram essa ideia. E eu coloquei ainda assim, e não tem embasamento bíblico sólido, sendo frequentemente comparada à ficção, né, como a série Deixados para Trás, é um filme, né? Eles usam Mateus 24 e 40 totalmente fora do contexto. Então eu vou mostrar para você porque eles usam Mateus 24 e 40 totalmente fora do contexto. Bom, então vamos em frente para a gente entender isso. Então Jesus vem secretamente, vem em duas fases, uma secretamente para arrebatar a igreja. Vamos ver se bate com a Bíblia. Bom, vou trazer para você aqui alguns versículos fora do contexto que são usados por essa corrente teológica para dizer que Jesus vem em duas fases, e a primeira fase é secreta, para arrebatar secretamente a igreja, e depois vem visivelmente. Bem, eu já assisti inúmeros debates com César Cavalcante, com Luiz Saião, com alguns presbiterianos, com alguns assembleanos, e eu não tenho dúvida do que estou falando. A maioria dos que defende a corrente teológica de que Jesus vem em duas fases nessa segunda vinda, uma secreta e outra visível, eles usam os textos fora do contexto. Bom, o pessoal que usa Mateus 24, 40, 41, eles dizem, ora, um é levado e outro é deixado. E eles tomam isso como se fosse um arrebatamento secreto. Mas isso não tem nada a ver. E há como se provar isso, se alguém me abordar particularmente, eu tenho condições de provar. É claro que aqui eu estou num vídeo. Então a gente não pode estar trazendo uma infinidade de textos. Mas provar que esse pensamento está errado. Certo? Então esse texto aí que é usado frequentemente e interpretado como crentes desaparecendo, de acordo com aquela série lá do filme, contudo, no contexto dos versículos anteriores, os versículos 37 e 39, e o contexto mesmo de todo esse texto, Jesus compara a sua vinda aos dias de Noé, onde o dilúvio veio e levou todos para o julgamento, e a interpretação contextual é que os ímpios são levados para o juízo e os salvos são deixados para herdar a terra. Ou seja, Jesus estava falando que os dias da sua vinda seria igual aos dias de Noé. Então, o contexto desse texto, é isso que eu estou falando para você. Não é o contexto de algo secreto que um será tirado e outro será deixado. É isso. É mais ou menos contextualizando lá com dias de Noé. Vamos em frente. Ainda outros versículos fora do contexto. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 é muito usado, né? Eles dizem assim que o grito e a trombeta, né? Aí eles dizem que este é o texto mais usado, né? Eles procuram usar, esse é o texto mais usado para o arrebatamento. No entanto, o versículo 16 diz que o Senhor mesmo descerá do céu com alto brado. Em algumas versões diz com alarido e com voz de trombeta, ou com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Entende-se que um evento com o brado e voz de arcanjo e trombeta é público, barulhento e visível, não um evento secreto. Então, isso, além de o contexto totalmente desse texto expressar isso, não expressa algo secreto,
Além disso, tem inúmeros outros textos, eu diria mais de 300 textos, que podemos fazer uma contextualização e provar que isso aí não fala de uma vinda invisível e secreta. Vamos em frente. Mas outro versículo fora do contexto que é utilizado por essa corrente teológica. 1 Coríntios 15, 52. Num abrir e fechar de olhos. E eles utilizam isso como dizer assim, é uma coisa rápida, então ninguém vê. Vai ser súbita. É interessante, né? É usado para indicar a velocidade do desaparecimento das pessoas, da vinda de Cristo. Só que o contexto disso aí, contudo, é a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus e a transformação dos vivos na última trombeta. Ora, se você for encaixar todos os textos, inúmeros textos que tem na Bíblia, e você for configurar com a última trombeta, você vai perceber que não é dessa forma que a Bíblia está dizendo, como eles querem interpretar. Então, a última trombeta é geralmente associada ao fim da história e ao retorno visível de Jesus, não a um evento pré-tribulacionista ou secreto, invisível, mas é totalmente o contexto. Então, as pessoas pegam esses textos, usam fora do contexto. Isso foi feito pretensiosamente por essa corrente teológica e há muitas pessoas que acreditam dessa forma. E é claro que a Bíblia não diz isso conforme essa corrente teológica quer transmitir para as pessoas. Bom, então vamos em frente. A Bíblia é clara, a segunda vinda é única e visível. A Bíblia descreve a vinda de Jesus como um evento que todo olho verá. Em Apocalipse 1:7 diz que ele é visível e Mateus também diz que é visível como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Então, eles pegam esse texto de Mateus 24, 27, assim como Apocalipse diz que será visível e todo olho verá, está em Mateus 24 e 27 que eles utilizam para dizer que é como um relâmpago, é muito rápido e as pessoas não vão perceber, não tem nada a ver com isso. Aqui está mostrando que é visível porque o relâmpago, Jesus Cristo foi claro, assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha no Ocidente, até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não será um evento invisível, mas será um evento que do Oriente ao Ocidente todo olho verá, todo mundo saberá que isto está acontecendo. Bom? Bem, então, para darmos uma conclusão, a isso, a verdade é uma só. A igreja passará pela tribulação. Os teólogos que rejeitam o arrebatamento secreto argumentam que os fiéis serão protegidos durante a tribulação e não removidos dela, conforme Apocalipse capítulo 7, verso 1. Quero ainda dizer que eu citei poucos textos, mas se você me abordar em particular para tentar discutir esse assunto, aí nós temos muita argumentação para conversarmos. Tá bom? Então, esta é a minha visão. Claro que você não é obrigado a segui-la, mas eu gosto de contextualizar tudo dentro da palavra de Deus, procurando não tirar nenhum versículo do seu contexto, porque quando se faz isso é um pretexto para se criar uma heresia. E é claro que já existe muita gente que de forma nenhuma quer sair dessa ideia de que a igreja vai passar, para sair dessa ideia de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas por tudo que se percebe na palavra de Deus, a igreja sim passará pela grande tribulação, claro, com a proteção de Deus. Certo? Então, concluindo, pelo que a Bíblia diz, Jesus virá uma única vez, será visível em todo o planeta. Como essa visibilidade vai acontecer,
não se pode, com todas as letras, falar, certo? Mas eu creio que todo o planeta vai perceber que ele veio e não terá aquela famosa vinda secreta que foi inventada e por uma corrente teológica, e inclusive tem até um filme de ficção científica que traz isso, e as pessoas assistem aquele filme e ficam achando que é daquele jeito, porém não é daquele jeito. Bom, então essa é uma verdade dura, dói em algumas pessoas, alguns não vão gostar, claro, mas eu não posso torcer a verdade bíblica. Bom, Deus abençoe, até a próxima. Acredito que você deve ter gostado. Se você gostou, faz assim. Não com a mão apenas, mas clica lá onde está o dedinho para cima. Se não gostou, não tem problema, pode fazer assim e até comentar. Você só pode... Só tem uma coisa, você tem que entender que você comentando, e se você comenta contra isso, eu vou lhe respeitar, não vou ter nenhum problema com você, porém eu vou ter também o direito, né, de, abaixo do seu comentário, colocar as minhas justificações. Bom, então, esse é o canal Bíblia e Fé, eu sou o pastor José Rodrigues e quero dizer para você que aqui eu procuro sempre me guiar pela Bíblia, a palavra. Grande abraço, até a próxima.